família isso, irmãos. Pai e mãe que já tem sabedoria não fica comparando um filho com o outro. Tem que amar. Não existe dois seres humanos igual. Nem na nossa mão, né, Antônio? Os nossos dedos são igual. Pode ver, ó, não tem um igualzinho ao outro. Se nem a gente consegue ter dedos iguais, né, irmão? Como é que a gente vai ter filhos igualzinhos um ao outro? Mas tudo faz parte, irmão, da sabedoria que a palavra de Deus nos dá para a gente viver uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida abençoada no nosso lar, na nossa família. Então veja que havia uma rivalidade aí no versículo 6 dessas duas mulheres. A sua rival excessivamente a provocava. Então a Penina fazia de tudo para provocar a Ana. Porque via que o maridão, né, gostava mais da Ana, mas espera aí, mas sou eu que encho ele de filho. Sou eu que dou filho para ele. Então vou vingar isso que ele me faz em cima dela. Aí olha o que ela fazia. Olha a igreja. Irritava, provocava, para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então, a Ana tinha essas duas coisas que pesavam na sua alma negativamente. Primeiro, aqui diz que o próprio Senhor, o próprio Deus tinha cerrado a madre dela, tinha feito ela não poder dar à luz. E olha que mesmo assim ela ia para a igreja, ela ia adorar, ela ia buscar o Senhor. Você já parou para pensar nisso? Se o próprio Deus tirasse de você algo que você tanto quisesse, você ia continuar buscando a Deus? Deus impediu ela de dar à luz. E mesmo assim ela foi para os pés do Senhor. Isso me faz lembrar de Jó. Quando a mulher de Jó viu ele lá adorando a Deus em meio a tanto caos, em meio àquela calamidade toda que estava acontecendo com ele, tanta perda. Você ainda adora esse Deus, homem? Amaldiçoa esse Deus e morre, homem. E o que foi que Jó disse, irmã Rosa? Como uma louca qualquer, fala você. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Então o próprio Deus, na cabeça dele foi Deus que fez aquilo com ele. Ele não sabia que era ação do inimigo. E na cabeça dele, sendo Deus que fez aquilo tudo, perdeu os 10 filhos, perdeu os seus bens materiais, perdeu sua saúde, perdeu tudo, os amigos. E ele continua ali adorando. Adorando. Então a palavra diz que o Senhor cerrou a madre de Ana, e mesmo assim ela ia de ano em ano buscar a Deus. Agora vamos ser sinceros, né? Tem gente que com uma coisinha desse tamanho já para, né? Já desiste de Deus, da igreja, da palavra, de tudo. Né? Uma coisinha desse tamanho. Mas vamos em frente, irmão, porque a palavra de Deus é a verdade e a gente tem que aprender a verdade de Deus para a nossa vida, para que realmente a gente ande correto, ande reto aqui nessa terra. A rival a provocava excessivamente, versículo 7. E assim fazia ele, né, o Elcana, de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava e por isso chorava e não comia. Então a Ana, em vez de voar nos cabelos da Penina, sua desgraçada, mas ele me ama,
Você não tem o amor dele, não sei o quê. Em vez de falar um monte de abobrinha para Penina e puxar o cabelo dela e se agarrar com ela e cair e rolar lá dentro da igreja, com a Penina, em vez de partir para o braço, ela só chorava e não comia nada. Só chorava porque perdia a fome, né, irmão? Como é que a gente consegue comer com alguém ali no pé da gente, nos provocando, nos irritando o tempo todo? Quem vai conseguir parar para sentar na mesa e comer? Hã? Então ela não comia e só chorava por causa da Penina que a provocava, que a irritava. E isso acontecia sempre, porque diz aqui, excessivamente. Era o tempo todo ali infernizando a vida da Ana. Aleluia. E aí, irmão, a gente vai trazendo a palavra de Deus para a nossa vida. Às vezes a gente só escuta o boato, não sabe se aquilo ali procede ou não, e já fica nervoso, já falando pelos cotovelos, já querendo ir de encontro a quem inventou o boato e partir para o braço, partir para isso, para aquilo outro, na carne, porque não suporta ouvir nem boato. A Ana estava ali excessivamente ouvindo a provocação da Penina, sendo irritada por ela, e ela só chorava. Teve uma vez, irmãos, que alguém estava me provocando, aí teve uma pessoa, que pode até estar nos ouvindo aí na live agora, que ela está nas minhas redes sociais, e sabe o que ela teve a capacidade de me dizer na minha cara? E o senhor não faz nada com essa pessoa é porque você tem sangue de barata. Falou assim mesmo, na minha cara. Eu falei, irmã, você está confusa, você não sabe o que diz. Jesus disse, se alguém te ferir de um lado, dá o outro. Você é crente que segue o evangelho ou você é crente que faz o que a tua carne manda? Eu sei que se eu for dar lugar à minha carne, eu vou lá e arrebento com aquela pessoa, pego o meu carro, passo por cima dela e nunca mais ela vai me provocar. Eu sei que se eu der lugar à minha carne, eu sou capaz de fazer isso e pior ainda com essa pessoa. Mas eu sigo o evangelho de Cristo. Se o inimigo te obriga a andar uma milha, ande 2 com ele. Se o inimigo quer a tua capa, dê a roupa de baixo também. Se te ferir um lado, dá o outro. Então, irmão, quando a gente ouve essas coisas, a gente vê como tem crente que não tem nada do evangelho quando acontecem certas coisas na sua vida. A pessoa falou na minha cara, você não faz nada porque você tem sangue de barata. Aí ela foi obrigada a ouvir também o que eu falei. Eu tenho o evangelho de Cristo. Eu tenho compromisso com o evangelho. Não com a minha carne. Com a minha carne, você acha que a minha carne já não quis fazer um monte de coisa? Mas o evangelho está acima da minha carne na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Ana, nós vemos aqui que era uma pessoa que também não era de briga. Ela só chorava e não comia. Aleluia. Porque tinha lá, né, a Penina lhe provocando, lhe irritando o tempo todo, excessivamente. Aí, irmão, vai entrar agora uma outra coisa negativa na vida dela. Primeiro, foi Deus quem lhe cerrou a madre. Mas mesmo assim ela estava lá nos pés do Senhor. Depois a rival que lhe provocava e lhe irritava o tempo todo. E agora o marido que não sabia nada da mulher. Das angústias da mulher, do sofrimento da mulher. Porque o marido via ela chorando e olha como é que ele fala com ela. Então é quando seu marido lhe disse, Ana, por que chora? Quer dizer, a rival estava ali lhe provocando, lhe irritando o tempo todo, ele não via nada. E aí vocês vão concordar comigo. Que tem homem desse jeito aqui mesmo, né? Não sabe nada absolutamente do que passa na vida da esposa. Nada. Por que chora?
Será que era dia após dia, ano após ano, ali as escondidas que Penina fazia isso? Eu acho que não, irmão. Mas o cara era cego. Por que chora? Por que não come? Quer dizer, não sabia de nada do que estava acontecendo. Ele era um dos motivos do problema entre as mulheres dele, porque ele fazia distinção entre elas. E não sabia da gravidade do relacionamento da família dele. Por que chora? Por que não come? Então isso acontece quando a gente faz aquelas dinâmicas, pede para o marido escrever, tipo assim, o que a sua mulher mais gosta de comer, qual é o hobby dela, sabe, irmãos? Aí nessa hora aparece quem realmente conhece a esposa e quem não conhece. E vice-versa também, né? Qual é a mulher que conhece o marido e não conhece? Porque depois de 10, 20, 30 anos de casado, não saber qual é o prato preferido do companheiro, da companheira, né, irmão? Que relacionamento existe na vida desse casal? Lembra daquela história do pão e do miolo? Lembra dessa história? Do pão e do miolo? Um casal estava comemorando 50 anos de casado. Aí a vida toda ele comeu o bico, a casca, e a mulher o miolo. Aí, nesse dia, um deles, se não me falha a memória, foi a mulher, chegou para o marido e falou: olha, eu sempre te dou o bico e como o miolo, mas hoje eu vou deixar você fazer isso. Aí ele pegou o pão e pegou o miolo para ele e deu o bico para ela. Ué, mas por que você inverteu hoje? É porque a vida toda eu sempre gostei mais do miolo, mas como você pegava para você, eu comia o bico, a casca. Mas como você me deu o direito de fazer isso hoje, eu peguei o miolo. O que eu quero dizer com isso? Que eles viveram 50 anos casados e nenhum dos dois sabia que o outro gostava daquilo que ele comia. Quer dizer, ela comeu o miolo, dava a casca para ele, sem saber que ele também gostava era do miolo. Só foi descobrir quando fizeram 50 anos de casado. Então, vive como dois desconhecidos. E o Elcana é esse maridão aqui. Tem duas mulheres e não conhece ninguém das duas. Porque chora, porque não come, porque está mal o teu coração. E ainda se achava o cara. Olha o que ele vai dizer no final. Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Aí como diz lá a letra da música, né, pastora? Quase que ele falou aquela música lá, não sei de quem que é, não lembro agora. Não liga para isso. Liga para mim. Pensa em mim. Eu não sou melhor do que 10 filhos? É claro que não, né, irmão? Primeiro, porque ele botou duas dentro de casa. Segundo, porque criou uma rivalidade entre elas. Terceiro, porque não sabia nada das emoções, das angústias, do sofrimento, das lágrimas, da falta de apetite da esposa. Não sabia nada. Por que chora? Por que não come? Por que está amargurada? Quer dizer, não conhecia as emoções da mulher. E vem dizer ainda que era melhor do que 10 filhos. O pior de tudo é isso, é porque tem maridão que é assim, sabe, Marco? Que ele botou lá, ele trabalhou, aí comprou a despesa para dentro de casa, botou lá a comida na panela e comprou lá uma roupa para os filhos, para a esposa. Quando pegou o pagamento, ele acha que é o cara. Eu não deixo faltar nada para minha família. Sabe? E não sabe que a mulher, os filhos precisam de carinho, de afeto, de abraço, de beijo, sabe?
de tantas outras coisas, mas só porque o cara colocou alguma coisa na panela, ele já está se achando o máximo. E deixando faltar tudo mais na vida da família. Então esse Elcana aqui é esse marido. Eu não te sou melhor do que 10 filhos? E é duro, né? Conviver com uma pessoa que se acha, né? Conviver com uma pessoa que se acha já é duro. Imagina uma pessoa que se acha não sendo nada do que se acha. Vocês já conheceram alguém assim? Alguém que só anda com o nariz em pé pensando que é o cara, que é o tal. E não é nada disso. Ele vive enganado com ele mesmo. Uma pessoa arrogante, sem humildade nenhuma e pensando que é a última bolacha do pacote. Era esse cara aqui. Então ela tinha essa negatividade na vida dela, de um marido insensível, que não a conhecia, não sabia nada dela, a outra rival lá, Deus que tinha fechado a madre, e para piorar ainda, irmão, o pastor dela também era aquele obreiro que sempre julga mal. Era aquele tipo de obreiro que sempre, quando abria a boca para falar com a ovelha, era para fazer uma crítica. Porque olha o que vai acontecer agora. Porque aí ela foi orar, né, com tudo isso, ela não respondeu nada para o marido. Olha o versículo 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então, com tudo contrário a ela, ela foi orar. Muita amargura, mas ela foi orar. Então, nesse dia das mães, a palavra de Deus está nos revelando aqui uma mãe que um dia na sua vida tinha tudo contra ela, para ela ser somente uma mulher amargurada e triste. Mesmo assim, ela orava a Deus. Ela buscava o Senhor. Xarabaxu yandalamaná. Quantas vezes, pastor, nós já ouvimos, crente falar, está acontecendo isso, não adianta. Não adianta buscar, não adianta ir na igreja, sabe? E desanima. E aí depois vira até um crítico da igreja. Eu fui lá vários anos, aquela coisa cheia de amargura, de rancor, sem nada de bom na alma, achando ainda que está certo ser do jeito que ele está. Um crítico da igreja, de todo mundo, tem razão no que fala. Mas veja, essa mulher podia só se trancar no quarto dela, viver deprimida com as amarguras dela, com as tristezas dela, mas não, aqui diz que ela foi orar a Deus. Porque quem quer vitória, irmão, tem que buscar a Deus. O próprio Deus falou para o rei Ezequias, olha, essa doença é para a morte, põe em ordem a tua casa, porque você não vai viver mais, você vai morrer. E ele virou o rosto para a parede e orou e chorou como Ana. Aí o mesmo Deus usou a boca do meu profeta para dizer, vai, fala para ele que eu ouvi a oração dele, eu vi as lágrimas dele e que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Porque até Deus pode mudar em relação a nós. Pode mudar a nossa situação. E nós temos que ter fé para isso. Para poder continuar buscando a Deus. Aí ela orou e não foi só a oração, não. Ela fez uma coisa que hoje parece que não existe mais nos nossos dias, irmãos. Vou ser sincero. Que é voto. É tanto crente falando mal de voto, sabe? Esse negócio de voto não existe, não existe, não existe. Mas veja que pessoas que querem mesmo a bênção de Deus, vai lá e faz um voto para Deus. E ela fez um voto. E qual foi o voto dela, irmão? Que se Deus desse um filho para ela,
ela ia consagrar esse filho para Deus. Porque ela sabia que só Deus podia fazer esse milagre na vida dela. De dar a ela a alegria de gerar um filho. Oh Deus, se tu me der essa alegria de poder parir um filho, esse filho não vai ser meu, vai ser teu. Ela fez um voto. Então, irmão, quando a gente está realmente numa situação dessa, a Bíblia fala aqui que nós podemos utilizar esse recurso espiritual, a oração, o jejum, a consagração e o voto também. Quando você chega no momento da sua vida que você sabe que só é Deus para mudar a situação, então faz um voto. Antigamente a gente tinha bastante voto, né, pastor, aqui na igreja, né? Mas hoje não se ouve mais falar nisso. E ela fez um voto. E ela continuou lá, orando. Versículo 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Então ela está lá na casa de Deus, orando, fazendo o voto dela, chorando no a vida dela, mesmo com a vida atribulada, mesmo com a alma amargurada, mesmo com uma família que só era problema na vida dela. Aí vem o sacerdote, está lá sentado, olhando a irmã Ana orar. Só que a amargura era tão grande na alma dela que ela não conseguia dizer palavra. A boca, os lábios dela, ela orava com a alma dela. E Deus sabia o que ela estava dizendo ali, sendo que não saía nenhuma palavra, só os lábios se mexiam. Tamanha dor, angústia na alma dela. Aí o cara olhando, em vez de estar orando também, estava sentado observando. Esse tipo de coisa não pode acontecer não, irmãos, na casa de Deus. Sabe? Principalmente quando a gente entra em oração, aí tem gente que fica olhando, sabe, observando. Está observando o quê? Para quê? O que alguém ganha ficar observando quem está orando? Hein, irmão Luiz Carlos André? Vamos falar sério. Né? O que uma pessoa ganha de ficar observando o outro orando? Que resultado bom vai ter a vida de alguém ficar ali? E o pior, Luiz, observando para julgar mal. Para julgar mal, porque essa mulher está embriagada. Essa mulher está tomando todas. Porque ela só bate a boca na oração. Aí, irmãos, vamos pensar em nós aqui. Se o pastor pensa uma coisa dessa, nos nossos dias, de um crente hoje, o que acontece? Esse crente nunca mais volta na igreja desse pastor. Nunca mais. Há poucos dias eu fui orar por uma pessoa aqui na cidade. Eu perguntei, você já é evangélico? Eu ia na igreja tal. Aí eu falei, por que você não está indo mais? Porque eu fui pedir o pastor para me batizar e ele falou assim, nem doido eu te batizo. Nunca mais, pastor, coloquei o pé lá. Então, quando alguém ouve uma coisa que não gosta, ainda mais de um pastor, aqui nos nossos dias, não digo só aqui, a nossa igreja, digo de maneira geral, Piratiba, São Paulo, Brasil, nossa geração, o mundo todo. Se ouvir uma coisa desse tipo, desagradável, do seu líder, do seu pastor, nunca mais vai lá. Porque esse cara, ele não só pensou, não.
Ele foi lá criticar ela, achando que ela estava bêbada. Olha aí. No versículo de número 15. Porém, Ana respondeu: não, não, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte, nem cachaça eu bebo. Eu não bebo vinho, não bebo cachaça, não bebo uísque, não bebo vodka, não bebo cerveja, não bebo nada que embriaga. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. É o que eu estou fazendo aqui, derramando a minha alma perante o Senhor. Aleluia. Então ela ainda teve a atitude de chegar para o sacerdote e dizer: não, não é isso não estou bêbada não. Eu estou aqui derramando a minha alma perante o Senhor. Porque, irmão, quando a gente vai buscar o Senhor, a gente vai buscar o Senhor. Aí não importa se alguém vai falar alguma besteira, não importa se alguém vai nos provocar, não importa se alguém vai nos interpretar mal, não importa se até Deus parece que não quer nos abençoar. Eu creio que Deus pode me abençoar. Então não é o fato da minha bênção estar demorando que Deus não possa me abençoar. Eu vou perseverar. E é o que ela fez. Ela perseverou ali. Ela continuou ali nos pés do Senhor, clamando a Deus, rogando ao Senhor. Então, para as mamães, para as mulheres do nosso dia, que estão aí num relacionamento que é uma furada, que parece que nada dá certo, que até Deus parece que não ouve a oração. O que a palavra está falando aqui nesta manhã? Se até mesmo na casa de Deus você ouve coisas desagradáveis, se você quer a tua bênção, se você quer a intervenção de Deus na sua vida, persevere derramando a tua alma diante de Deus, porque não vai ser o teu crítico que vai te abençoar, não vai ser a tua rival que vai fazer alguma coisa de bom para você. Então, prascucuia quem está te causando problema e vá para os pés do Senhor, porque Deus vai usar de misericórdia. As misericórdias do Senhor não têm fim, novas são a cada manhã. Quantos creem nisso? Diga amém. Amém. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Depois que ela ouviu a besteira lá do sacerdote, aí o sacerdote, quando ouviu a explicação dela, por que ela estava orando daquele jeito, aí ele disse uma palavra de bênção para ela. Versículo 17. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Então aquele que fala uma besteira hoje, amanhã Deus pode usar a boca dele para nos abençoar. Está entendendo, irmãos? Deus pode fazer isso ali no mesmo instante. O problema é que tem gente que não perdoa, né? Quando é magoado, quando é ferido, aí não consegue perdoar o que o outro fez. Aí prefere chutar o balde. Mas aquela mesma pessoa que nos feriu, depois Deus pode usar ela para nos abençoar. Eu lembro, irmão, que uma vez, há muitos anos atrás, na época quando a gente tinha um Fusca aqui, a igreja tinha um Fusca, e a gente usava ele para buscar o pessoal que morava longe, principalmente as pessoas da fazenda. E aí o motor estragou e ficou parado aqui um tempo aqui. Aí eu fui fazer uma visita, tinha uma crente da nossa igreja comigo, e andando ali no corredor do hospital, para fazer uma visita a alguém que estava internado, que estava indo lá orar, aí cruzou comigo
2 pastores de São Paulo que estavam aqui na cidade, visitando uma outra igreja do ministério deles. Eram 2 pastores que não eram daqui, eram de São Paulo, e eles estavam lá no hospital fazendo visita também. Cruzaram comigo no corredor. E a irmã que estava comigo, da nossa igreja, conhecia eles, eu não conhecia. Aí ela toda feliz da vida, Douglas, ô pastor, isso aqui é o meu pastor, o pastor Fernando, a gente está aqui para orar e eu conheço vocês são lá do ministério tal, eu já estive lá na igreja de vocês e vi vocês lá, e eu fui, já aproveitei o lance e estendi a mão para cumprimentar os pastores. Eles não me deram a mão, irmãos. Eles estavam assim, quase em posição de sentido. Ah, é o senhor que é o pastor aqui? Ah, tá, irmã. E a irmã, como é que está? Mas não deram a mínima para mim, não me cumprimentaram, não me deram a paz do Senhor, não apertaram minha mão, e eu com a mão ali esticada para eles. Sabe, como diz lá no quartel do Nandinho, cagaram para mim. É assim que fala lá no militarismo. Cagaram para mim. E passou aquilo ali. Aí aconteceu um problema lá com esses pastores, na igreja deles, e eles ficaram sem lugar para congregar. E aí vieram me procurar, saber que o tempo que eles iam ainda ficar aqui em Itapiratiba, vocês podiam assistir frequentar os... Claro, irmão. E quando veio, irmãos, quando eles vieram aqui me procurar no fundo da igreja aqui, sabe, servi uma mesa com café da tarde para eles, tratei com todo o amor que Deus tem colocado através do Espírito Santo na minha vida. Aí tomaram café, acolhi eles e tal, conversamos um pouco. Aí na hora de ir embora, aí eles viram o Fusca aqui parado e falaram, e esse Fusca aqui, pastor, tá servindo na obra? Eu falei, no momento não está não. Ele teve um problema no motor e a gente está sem condições de fazer o motor dele. Aí eles falaram assim, eu posso ir ali na oficina e mandar um mecânico vir aqui tirar esse motor para ver o que pode ser feito nesse motor? Eu falei, claro. Na mesma hora, irmãos, eles foram aqui numa oficina da cidade, veio o mecânico, levou o motor, depois voltou com o motor novinho, aí veio com uma nota, na época, se não me falha a memória, foi R$ 1.300. E já tem mais de 20 anos. E me deu a nota do serviço, Antônio. Você deve lembrar disso, né, Antônio? Me deu a nota do serviço, das peças, de tudo. Falei, olha, eu falei para os senhores que eu não tinha dinheiro para mexer nesse motor. Não, pastor, é um presente nosso para você. Isso aconteceu aqui, irmãos, para a glória de Deus. 2 pastores que não deram a mínima para mim, há poucos dias atrás, Deus fez eles consertar o motor do carro e o carro voltou a buscar o povo. Então a gente tem que aprender isso, ao invés de chutar o balde. Porque alguém falou uma besteira, aquele que falou não sabe o que falou, aí veio e não vigiou, foi o inimigo que usou a boca, e Deus pode consertar aquilo mais na frente. Então o Eli falou lá aquela besteira, mas depois falou uma palavra de bênção para ela, e ela foi abençoada. Deus abriu a madre, ela deu à luz o filho, depois que desmamou o filho, levou o filho para Deus, para a casa de Deus, entregou o filho lá para servir a Deus, e Samuel serviu a Deus, e é até hoje o melhor sacerdote, o melhor juiz, o melhor profeta que Deus já teve aqui nessa terra. Porque uma mãe não aceitou ser estéril, ela queria dar à luz. E não foi só Samuel, não. Depois de Samuel veio outros filhos, filhas que ela também teve. Deus encheu ela de filhos. Ela pediu um filho. E Deus deu vários filhos a ela. Porque Deus é aquele que faz infinitamente mais tudo aquilo e abundantemente do que pedimos ou pensamos, para a glória e louvor do nome dEle. Amém, igreja? Então vamos ser como Ana. Pode estar tudo contra, mas vamos ficar nos pés do Senhor. Porque é assim que a gente é abençoado. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Graças. E todo o povo de Deus diz: amém. Vão em paz em nome de Jesus.